Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui uma décima oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, esse é devido ao seu imenso poder de radiação. Assim sendo, vamos pensar em Saint-Germain, que nos envolva com seu fogo violeta, nos protegendo e nos iluminando para sempre, eternamente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui uma décima oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, esse é devido ao seu imenso poder de radiação. Assim sendo, vamos pensar em Saint-Germain, que nos envolva com seu fogo violeta, nos protegendo e nos iluminando para sempre, eternamente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui uma décima oportunidade
para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, esse é devido ao seu imenso poder de radiação. Assim sendo, vamos pensar em Saint Germain, que nos envolva com seu fogo violeta, nos protegendo, nos iluminando para sempre, eternamente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico, e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui uma décima oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico, e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui uma décima oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, esse é devido ao seu imenso poder de radiação. Assim sendo, vamos pensar em Saint Germain, que nos envolva com seu fogo violeta, nos protegendo, nos iluminando para sempre, eternamente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas
sem assistência e radiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui um teste, uma oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, esse é devido ao seu imenso poder de radiação. Assim sendo, vamos pensar em Saint-Germain, que nos envolva com seu fogo violeta, nos protegendo, nos iluminando para sempre, eternamente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. O momento atual não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e radiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui um teste, uma oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, esse é devido ao seu imenso poder de radiação. Assim sendo, vamos pensar em Saint-Germain, que nos envolva com seu fogo violeta, nos protegendo, nos iluminando para sempre, eternamente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. O momento atual não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e radiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui um teste, uma oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um vamos relaxar nosso corpo,
suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria? A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui uma décima oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, esse é devido ao seu imenso poder de radiação. Assim sendo, vamos pensar em Saint-Germain, que nos envolva com seu fogo violeta, nos protegendo e nos iluminando para sempre, eternamente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria? A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui uma décima oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, esse é devido ao seu imenso poder de radiação. Assim sendo, vamos pensar em Saint-Germain, que nos envolva com seu fogo violeta, nos protegendo e nos iluminando para sempre, eternamente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria? A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui uma décima oportunidade para expandirem sua luz.
Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, esse é devido ao seu imenso poder de radiação. Assim sendo, vamos pensar em Saint Germain, que nos envolva com seu fogo violeta, nos protegendo, nos iluminando para sempre, eternamente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados. No momento atual não seria isso um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde seu primeiro aparecimento na Terra, está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém nesse mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem assistência e irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico e então lhes é irradiado intenso poder adicional para que através deste recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui uma décima oportunidade para expandirem sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja esse ou aquele o canal que conduziu ao êxito, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu a todas as limitações do mundo físico. Por essa